Uma boa tarde a todas as pessoas que nos assistem, uma honra. Ana Paula, Rodrigo, estar aqui com vocês e com tantos entusiasmados, advogadas, advogados, juízes, juízas, promotoras, estudantes. De fato, esse tema é apaixonante e temos muito a caminhar em relação a ele. Eu fiz alguns slides, eu já passei para o Rony, não sei se estão disponíveis. Será que vocês conseguem passar ou eu preciso passar por aqui? Não sei se. Gabriel, você poderia dar uma olhada para a gente, por gentileza? Se não, eu posso tentar aqui. Ele foi lá. Será que vai assim? Estão vendo? Acho que ainda não, né? Sim, estamos vendo. Sim, sim. A Sim, tela dos slides tá por aí? Já está sim, na tela já. sim, já está na Tá. tela. Bom, então eu preparei aqui, primeiro dizer então a alegria de estar com vocês, de ter a felicidade de estar participando desse momento da nossa vida institucional. O IBDFAN sempre trazendo as questões mais importantes do direito das famílias, das sucessões, puxando esse trem das mudanças, né? Esse trem lá de Minas Gerais, né? Aqui te dá. Maravilhoso, com esse dínamo que é Rodrigo, e sempre muito bem acompanhado de Maria Berenice Dias, pessoas encantadoras, pessoas que assumiram essa causa como uma missão de vida e que tanto nos inspiram e nos levam junto, né? Eu me sinto parte desse vagão, desse longo trem e espero estar puxando outros também para essas boas causas que o Instituto sempre leva adiante. Eu gostaria, nesse tempo que me cabe, de analisar 5 aspectos para julgamentos com perspectiva de gênero no direito de família. Bom, aparece aí já o segundo slide? Sim, sim, Aparece? sim. Sim, sim, Bom, então, aparece. porque Rodrigo gosta muito de nos inserir na vida, né? E as suas obras sempre nos remetem a músicas, a poesias, porque o direito não é algo autopoético, autossuficiente. Eu começo com essa visão do Chico Buarque, de uma música de 1970, 71, e eu sou um homem de 1974, e tem um pouco essa imagem, né, que pelo menos foi me passada durante a educação, o que eu observei das minhas avós, dos meus, da minha mãe, né? E essa música diz assim: todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz para eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz para eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta para quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Ou seja, essa imagem da mulher que está esperando o marido, essa mulher que está pronta para sempre dar amor, dar carinho, e essa mulher disponível, né? Como diz Simone de Beauvoir em 1948, né? É o segundo sexo, né? Ela pensada a partir do homem. E nesse primeiro bloco eu gostaria de falar então como é importante a gente superar a, essa visão da mulher como um ser incapaz, esse paternalismo moral e que depois vai desembocar no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Eu quero, então, trazer esse primeiro ponto,
Nós sabemos que o nosso Código Civil de 1916 ele foi baseado no Código Napoleônico, que via a mulher como um ser incapaz. Ela deixava de ser incapaz aos 21 anos, que era mais ou menos a idade em que ela se casava. E essa sujeição ao pater familias passava a ser a sujeição ao marido. Esse marido, que, como disse o Pontes de Miranda, esse modelo era um modelo privatista doméstico, que buscava a efetivação de um círculo da família despoticamente patriarcal, própria da tradição romano-canônica. E por isso que o marido era o cabeça do casal, era o detentor do pátrio poder e era quem fazia a gestão econômica dos recursos familiares. O casamento era a única forma de constituição da família, era um casamento indissolúvel. As mulheres, para poder trabalhar, precisavam da autorização do marido. E o marido, inclusive, isso estava no artigo 446 da CLT, até 1989, o marido podia pedir a rescisão do contrato de trabalho quando a sua continuação fosse suscetível de acarretar ameaça aos vínculos da família, dizia lá, perigo manifesto às condições peculiares da mulher ou prejuízo de ordem física ou moral para a prole. Então, vejam que esse privatismo doméstico confinava a mulher ao espaço da casa e, salvo com autorização do marido, ela poderia trabalhar. O Estatuto da Mulher Casada de 1962 alterou esse paradigma, liberando a autorização do marido e dizendo que o que a mulher recebia eram bens reservados, que não poderiam ser objeto de pagamento de dívidas do marido, a não ser que beneficiassem a própria família. É verdade que nós tivemos um salto em 1988 com a igualdade de deveres e direitos na sociedade conjugal, o reconhecimento da união estável, a facilitação do divórcio direto, depois com a emenda constitucional mais para frente, tornando isso ainda mais fácil. Entretanto, se nós pensarmos em planejamento familiar, a lei que é de 1996, a lei 9.266, diz que para a mulher fazer laqueadura, ela precisava ter 21 anos e precisava do consentimento do marido, algo que só acabou agora, em 2022, com a Lei 14.443. Né? O voto feminino tem menos de 100 anos no Brasil. Né? Aliás, quando a discussão aconteceu na Assembleia Constitucional pela primeira vez na Constituição da República, o deputado, que só tinham deputados homens, Cerzelo Correia, disse o seguinte: a mulher, pela delicadeza dos afetos, pela sublimidade dos sentimentos e pela superioridade do amor, é destinada a ser o anjo tutelar da família, a educadora do coração e o apoio moral mais sólido do próprio homem. Jogá-la no meio das paixões e das lutas políticas é tirar-lhe essa santidade, que é a sua força, essa delicadeza, que é a sua graça, esse recato, que é o seu segredo. É destruir e desorganizar a família. A questão é de estabilidade social. Passado quase 100 anos, nós continuamos tendo 52% de eleitoras mulheres, mas, na média, pelo menos até ontem, né, era 16% de vereadoras só e 14,9% na Câmara dos Deputados. Temos 52% de mulheres votantes, mas ainda as mulheres acabam votando em homens e a representatividade feminina ainda é muito baixa no Brasil. O protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, nessa sociedade patriarcal, nessa sociedade do machismo estrutural, nessa sociedade misógina, nessa sociedade sexista, em que o direito é feito majoritariamente pelos homens, interpretado e aplicado pelos homens, ele tem um papel muito importante para colocar o Brasil em sintonia com os tratados de direitos humanos, especialmente os tratados
como a Convenção para a Eliminação de Todas as Discriminações contra a Mulher, que é de 1979, não é recente, a Convenção CEDAW, e os tratados regionais, como a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção Belém do Pará. Também foi impulsionado pela condenação do Brasil, no caso Márcia Barbosa versus Brasil, o que fez com que o Brasil, tardiamente, depois de México, depois de Chile, depois de Bolívia, depois de outros países da América Latina, editassem esse protocolo. Eu digo o seguinte, que esse protocolo ele não é uma forma de acirrar a guerra entre os sexos. Ele não visa criar privilégios para as mulheres. Aliás, Rodrigo, eu escutei uma história muito boa, né? Outro dia, uma aluna minha no interior de São Paulo disse que estava um surto lá de dengue e ela teve que sair de casa, então, porque aquele carrinho estava passando aquele veneno nas casas e ela, então, foi para a calçada. E na calçada se deparou com um vizinho que ela não que ela conhecia, mas nunca tinha conversado. E era um senhor de mais ou menos 70 anos, e ela perguntou, mas e a sua senhora, está bem? E ele disse, não, minha senhora quis mudar para a cidade grande, porque meus filhos foram fazer faculdade, eu não quis, ela insistiu uma vez, duas vezes, e ela pediu o divórcio. E então agora eu tive que vender minhas terras, partilhar meus bens. Ele pegou e falou para ela: como é fácil ser mulher hoje na sociedade brasileira, né? Ela ficou 30, 40 anos casada e depois levou metade do meu patrimônio, né? Ou seja, veja como isso está enraizado numa sociedade patriarcal em que o homem é que produz os recursos, o homem é que constrói o patrimônio e a mulher tem que se contentar com o lugar dela de submissão. E é por isso que o protocolo vem justamente para quebrar essa neutralidade, porque o protocolo deve ser aplicado em 4 situações específicas: assimetria de poder, violências, todas as formas de violência de gênero, discriminações diretas, indiretas ou múltiplas e os estereótipos de gênero. Então, numa relação em que não há essas características, o protocolo não se aplica. E o protocolo também pode ser aplicado para os homens. Quando os homens, isso acontece com menos frequência, mas é possível que os homens se sintam prejudicados na realização dos direitos. Por exemplo, o Vale Creche na CLT foi pensado para a mulher, né? Porque é uma política pública que liga a mulher ao cuidado dos filhos. Mas a gente pode estar diante de um pai solo que adotou uma criança e que queira se beneficiar do Vale Creche, né? Nós precisamos, então, superar os estereótipos de gênero. Aquilo que essa jornalista sueca, a Catherine Marsal, escreve quando trata da economia do cuidado. Ela diz assim, olha que ela está falando lá da Suécia, né? Para vocês verem que a gente aqui é muito pior, né? Ele é razão, ela é emoção, ele é mente, ela é corpo, ele é independente, ela é dependente, ele é ativo, ela é passiva, ele é egoísta, ela é altruísta, ele é duro, ela é terna, ele é calculista, ela é imprevisível, ele é reacional, ela é irracional, ele é isolado, ela é amarga a tudo. Ele é científico, ela é mágica. Veja como os estereótipos do feminino e do masculino, geralmente ligando o feminino ao negativo, né? Quem é corajoso é o homem, quem é o potente é o homem, quem é o valente é o homem, estão ligados a esses estereótipos que, consciente ou inconscientemente, nós temos na nossa formação cultural, e isso
dificulta esse próximo tópico que eu vou falar, que é da autonomia e da autodeterminação das mulheres, né? E aqui também mais uma homenagem aqui ao nosso Rodrigo, né? Eu vou começar dizendo do desejo, né? Que a mulher não é para ser dominada, oprimida ou subjugada, mas sim para ser compreendida e valorizada. E essa não é uma tarefa simples, porque há contradições e desencontros do amor e do desejo. Como, aliás, coloca muito bem o Caetano Veloso nessa música O Quereres, de 1984. Né? Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, Garanhão. Onde queres o sim e o não, talvez. E onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou chinês. A fruta, bruta flor do querer. A bruta flor, bruta flor. Ou seja, nós precisamos descobrir e respeitar a autonomia de cada pessoa, de cada mulher. Agora, como pensar a autonomia, principalmente a autonomia financeira, numa sociedade profundamente desigual como a brasileira? Uma sociedade hierarquizada pelo gênero, pela raça, pela questão social, né? E especialmente falar de mulher, que não é uma categoria universal, é uma categoria que é atravessada por essas interseccionalidades, especialmente num país pobre como o Brasil, onde a pobreza tem gênero e tem raça. São as mulheres negras, as mulheres mais pobres da sociedade brasileira. Aliás, se nós pegarmos o Bolsa Família, nós vamos ver que 83,4% dos beneficiários do Bolsa Família são mulheres, famílias chefiadas por mulheres. Hoje, no Brasil, mais de 50% das famílias são sustentadas por mulheres. E entre as mulheres negras, 61% de mães solos e 63% dos domicílios estão abaixo da linha da pobreza. Uma mulher negra no Brasil ganha, em média, R$ 1.948, o que significa menos da metade de um homem branco, 62% de uma mulher branca e 80% de um homem negro. Além disso, o trabalho doméstico remunerado é feito por 92% de mulheres negras. O perfil das babás, o perfil das empregadas domésticas é o perfil das mulheres negras. As mulheres negras consultadas disseram que já 86% das mulheres negras consultadas disseram que sofreram racismo no ambiente de trabalho e, portanto, são dados que preocupam numa sociedade tão desigual como a brasileira. E aí, nós temos que falar da liberdade positiva e negativa. É certo que, muitas vezes, o direito de família culmina por uma intervenção mínima nas relações. Só que isso deve acontecer nas relações simétricas, não nas relações assimétricas. Nas relações assimétricas tem que prevalecer outro princípio dos direitos humanos, que é o princípio pro persona. Quando tivermos diante de meninas e mulheres vítimas de violência, especialmente a violência sexual, mas não só, quando estivermos diante de mães solo, de crianças e adolescentes, de pessoas com deficiência, com idosos, aí sim nós temos que ter protocolos, como o protocolo com perspectiva de gênero. O terceiro tópico diz respeito ao direito fundamental ao reconhecimento da dignidade feminina. A dignidade humana, como valor fonte da Constituição, tem como um dos desdobramentos o reconhecimento. Para reconhecer, nós precisamos respeitar o outro e não impor a cultura majoritária, que é a cultura androcêntrica. Ou seja, a mulher, mesmo sendo a maioria na sociedade brasileira, é uma minoria nas políticas públicas, é uma minoria na concepção de muitas das nossas legislações. Isso porque há uma divisão sexual do trabalho,
que separa trabalhos que podem ser feitos por homens e trabalhos que podem ser feitos por mulheres, valorizando mais os trabalhos masculinos do que os femininos, legando à mulher, normalmente, funções associadas ao cuidado, ao ensino e ao serviço doméstico, que são aqueles que pagam menos. Por isso que a gente fala na economia do cuidado, que tira 11 trilhões de dólares por ano, e mostram como a mulher está sobrecarregada com o trabalho doméstico e o trabalho fora de casa. A Organização a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, demonstra que 76% do trabalho doméstico no mundo é feito por mulheres, né? E muitos desses trabalhos, especialmente as trabalhadoras rurais, não é remunerado. E isso coloca uma questão muito importante: o valor do cuidado, né? O direito humano ao cuidado. Esse trabalho, muitas vezes, invisível do cuidado, que, por sobrecarregar a mulher, acaba prejudicando a sua família. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 10 diagnósticos de ansiedade e depressão, 7 são de mulheres. Daí a importância, e o Rodrigo coloca isso muito bem na apresentação do livro que eu escrevi, de nós levarmos em consideração a carga mental da mulher na fixação dos alimentos, na valoração da guarda compartilhada, né? Essa carga mental que muitas vezes é agravada por estereótipos de gênero, baseado no papel, nas expectativas sociais que a mulher tem na sociedade. O que molda aquela ideia de uma mulher multitarefa, de uma mulher maravilha, aquela mulher do Chico Buarque, de 1971, que está sempre pronta para servir, que está sempre linda, cheirosa, com gosto de bala de hortelã na boca para nos beijar, né? Veja, é essa sobrecarga mental que precisa ser incorporada ao direito de família, como nós vamos falar mais para frente. E as políticas públicas pensadas na perspectiva de gênero, inclusive com um orçamento sensível a gênero, para a gente não reforçar o estereótipo do caráter biologicista da mulher como cuidadora, que já está na gênese, por exemplo, de institutos como a licença maternidade. Por que a licença maternidade tem que ser de 120 dias e a licença paternidade de 5 ou de 8 dias? Por que nós não podemos caminhar para uma licença parentalidade, né? A PEC 229 de 2019, que está paralisada no Congresso Nacional, ela caminha para a superação desse caráter biologicista, desse estereótipo da mulher, mãe, cuidadora. Outro tópico importante, o quarto e o penúltimo tópico, é a compatibilidade entre os direitos fundamentais da mulher e as responsabilidades familiares. Nós temos o tema aqui da feminização da pobreza. As mulheres, como eu disse, principalmente as mulheres negras, são as mais pobres da sociedade. E, aliás, são atingidas pela maternidade, com um impacto econômico negativo. A Cláudia Goldin, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia do ano passado, mostrou que as mulheres, no período fértil, têm que diminuir a sua participação no mercado de trabalho. Elas têm prejuízos, seja quando retornam, sejam para manter o mesmo desenvolvimento nas suas carreiras. Muitas, por conta disso, adiam a maternidade ou até desistem de terem filhos, porque os prejuízos econômicos são significativos para as mulheres, especialmente ali até a casa dos 40 anos, onde elas são férteis ainda. O homem não tem essa preocupação, o homem pode ser pai aos 60, aos 70 anos. E quando ele está no auge dos 40, dos 50, ele está produzindo e ele está
com isso, fazendo com que a sua carreira se desenvolva de uma forma diferente das mulheres. A ponto da Declaração de Pequim, de 1995, lá no seu parágrafo 158, chamar a atenção dos Estados para essa compatibilidade entre os direitos fundamentais da mulher e as responsabilidades familiares. E vejam como isso é interessante. O Brasil é um país machista porque nós poderíamos avançar há muito mais tempo. Veja que nós temos muito para aprimorar a nossa legislação, e daí o papel do IBDFAN é muito importante. Veja que temos a Convenção da OIT 156, que trata exatamente das responsabilidades familiares. Ela é de 1901, faz mais de 40 anos que nós estamos aguardando ela ser incorporada ao direito brasileiro. E paz, meus senhores, somente no dia 8 de março de 2023, ou seja, o ano passado, é o que o presidente da República encaminhou essa convenção para ser ratificada para o Congresso Nacional. Ou seja, nós precisamos aperfeiçoar a nossa legislação, inclusive para que essa parentalidade seja responsável. Flexibilizando regras de trabalho e previdenciárias e colocando também a importância do Estado no cuidado das crianças e adolescentes. Nós sabemos a dificuldade que é hoje arrumar vagas em creche. Sabemos que muitas vezes o horário na creche é parcial, não é integral. E isso dificulta, especialmente para a mulher, trabalhar. Não temos um número significativo de escolas em tempo integral. E essa mulher que pega 2, 3 ônibus para cuidar da casa dos outros, ela deixa os filhos com parentes, ou muitas vezes com crianças maiores, o que é um grande problema, porque essas crianças, além de não ficarem cuidadas, elas muitas vezes são tragadas para o trabalho infantil, para o tráfico de drogas, e isso vai gerando depois mais violência doméstica, mais violências de todas as espécies. A falta de políticas públicas para os idosos, creches para idosos, usando uma palavra mais vulgar aqui, mas a dificuldade de um ciclo que fica cada vez mais longo, de se cuidar do direito humano nas suas pontas e não sobrecarregar determinadas pessoas, mulheres, das suas famílias. O último ponto que eu gostaria de enfatizar, meu tempo já está finalizando, é a corresponsabilidade familiar. Essa ideia da superação dessa discriminação da mulher-mãe, né? Esse critério biologista, né? Que está lá no preâmbulo da Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Para termos essa parentalidade, não só paternidade, como diz a Constituição, é parentalidade responsável do artigo 226, parágrafo 7º, né? Porque a paternidade, é preciso pensar a paternidade de forma paritária e não de forma subsidiária. O Rodrigo tem um trabalho fantástico nisso, né? A paternagem, a maternagem, que é um serviço, antes de tudo, e não um caráter biológico, que deve ser exercido em igualdade de condições, como está lá no parágrafo único do artigo 22 do Estatuto da Criança e Adolescente. A mãe, o pai ou os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação das crianças. Precisamos, nesse sentido, superar o parágrafo 2º do artigo 1584 do Código Civil, que fala na guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente. Ou seja, nós temos que suprimir essa expressão do Código Civil, porque ela abre um espaço muito confortável para os homens não exercerem a guarda compartilhada. E termos guarda compartilhada de fato, não aquela guarda em que a mãe fica com o cuidado 25 dias por mês e 2 finais de semana alternados o pai, aspas, visita essa criança. Isso não é guarda alternada.
e fazermos o que temos feito aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, que é levar o trabalho de cuidado como um fator na equação necessidade, possibilidade, proporcionalidade para aumentar a pensão alimentícia a ser paga pelos pais. Se a mulher fica mais com os filhos, ela tem que ser compensada de alguma forma, e por isso que não faz muito sentido aquela ideia de que nós não podemos ultrapassar 1/3 do que ganha o pai para pagar a pensão alimentícia. Olha, se ele pode, até 45% do seu salário, buscar empréstimos consignados, por que nós temos que nos limitar a 1/3 do salário do pai? E incorporar o cuidado de uma forma definitiva à nossa legislação, como procura fazer aqui a reforma do Código Civil em diversos institutos, como trazendo, por exemplo, lá no artigo 1566, inciso 4º, os deveres de cuidado, né? O cuidado como algo que deve estar presente na dinâmica familiar. Aliás, nós já temos uma lei modelo interamericana de cuidado que serve de parâmetro e, desde 5 de julho de 2024, tramita no Congresso Nacional a Lei sobre a Política Nacional dos Cuidados, e onde essa corresponsabilidade das obrigações familiares é colocada. Para terminar, então, eu gostaria de colocar 3 conclusões a título de contribuição para a aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero no direito das famílias. Primeiro, nós temos que desconstruir o machismo estrutural. Todos nós, sem exceções, homens e mulheres, somos machistas em desconstrução. Pela nossa formação, né? Como diz o professor Leandro Carnal, a cultura é para nós o que a água é para o peixe, né? Nós não vivemos fora da cultura. O peixe fora da água morre. Nós não vivemos fora da cultura, o que significa dizer que nós vivemos uma cultura machista, patriarcal, e todos nós somos machistas em desconstrução. E quando se fala em feminismo, a gente não precisa ter preocupação com essa expressão. Feminismo não é ideologia. Feminismo é um movimento social para justiça social. Como diz a Malala, né, Prêmio Nobel em 2015, feminismo é sinônimo, é uma outra palavra para igualdade, né? Então, eu me considero um feminista e peço para que outros homens também assumam essa camisa do feminismo, porque quem é feminista prega a igualdade. A segunda questão que eu gostaria de colocar é a desconstrução do estereótipo biologicista e cultural da mulher mãe cuidadora. Nós não podemos transformar a equidade de gênero numa guerra entre homens e mulheres. Nós precisamos dividir as sobrecargas e as responsabilidades, porque isso não vai melhorar só a vida das mulheres, vai melhorar a vida dos homens e das famílias. Porque nós precisamos, ao fim e ao cabo, reconstruir as identidades masculinas e femininas. Parar com essa ideia de que o masculino é superior, que o feminino é inferior, aquela ideia de que o homem é forte, a mulher é fraca, o homem é racional, a mulher é passional, porque nós somos todos diferentes e complementares. Aliás, se nós tivermos mais mulheres na política, nós vamos ter, com certeza, políticas públicas mais inclusivas. Não foi a mulher que inventou a guerra, as bombas, né? Essa forma de resolver as coisas com violência, com brutalidade, não é a forma de resolver conflitos. E temos que também entender que, numa sociedade cada vez mais desigual, é até difícil para mim, que tenho 2 filhos homens, dizer que eles vão ser os provedores econômicos da família. Não, acho que eles têm que jogar junto com as mulheres deles, inclusive para ampliar a renda familiar. Ou seja, aliviar a sobrecarga física e mental das mulheres traz impactos no plano macroeconômico, porque nós vamos aumentar a taxa de fecundidade,
vamos ampliar a força de trabalho, ampliar a criatividade, a competitividade, a produtividade, seja no setor público, seja no setor privado, diminuir a sobrecarga física e mental da mulher, vai permitir a maior participação da mulher na política, a maior representatividade nos cargos governamentais. Nós queremos ver mais ministras no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais, nos órgãos de poder. Isso vai diminuir os conflitos familiares, vai diminuir a violência doméstica, vai permitir que as relações sejam menos atravessadas pelo poder e pela hierarquia, e sim sejam construídas com diálogo, com solidariedade, com respeito. E para terminar, então, finalmente, eu gostaria de trazer essa última trecho da música do Thiago York sobre masculinidade. Ser homem por querer se aprender todo dia, dominar a si mesmo, apesar de qualquer fobia, respeito. Tem que ter peito, tem que ter culhão para amar direito. Vou dizer que não, esperando sentado por salvação? Conexão, empatia, verdade, divino propósito, responsabilidade. Deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz, por ter vivido um dia honesto. Ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade. Ser homem exige escolha, meu irmão. Então, assim, Ana e Rodrigo, agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer o protocolo de gênero no direito das famílias e dizer que eu gostaria de ter não só as mulheres corajosas ao meu lado, como Maria Berenice, mas homens como Rodrigo e tantos outros que sabem o valor da mulher na sociedade brasileira e sabem que a equidade de gênero é, ao fim e ao cabo, a nossa luta mais intensa por justiça. Muito obrigado.